Eu vou fazer um resumo muito breve, porque a gente vai ter uma conversa detalhada com o gestor. O administrador está chamando uma consulta formal, como se fosse uma assembleia à distância, a consulta formal 1 de 2022, com 3 pautas para serem votadas. Aprovar a alteração do contrato de locação, alterar o regulamento do fundo e autorizar a aquisição de ativos administrados ou geridos pela Rio Bravo, ou seja, autorizar operações com conflito de interesse, de compra de outros cotas de outros fundos, CRIs securitizados lá pela Rio Bravo, coisa do tipo. Deixa eu compartilhar aqui a conversa que tive ontem, no final da tarde, com o Alexandre Rodrigues. E depois ainda tem muito mais, hein? Tem destaques da semana, tem cara a cara, bate-papo. Deixa eu só achar o arquivo aqui. Tá aí. Mercantil do Brasil. Alexandre Rodrigues, fazia tempo que a gente não falava aqui, hein? Muito Verdade. boa a sua participação, como sempre. A gente vai falar do Mercantil do Brasil, que é um fundo que não tem 10 mil cotistas, é menor do que isso, mas é um fundo muito antigo, traz muita coisa para a gente observar, aprender, contratos atípicos de longo prazo e tal. E é um fundo que está precisando também, né, passar por uma modernização. Não são só os imóveis que precisam se atualizar, né? 10 anos mais do que isso até de fundo imobiliário. Muita coisa mudou, muitos regulamentos hoje mais novos, mais modernos, menos travados, né? E acho que é o momento de fazer essa proposta que vocês estão fazendo aos cotistas do Mercantil do Brasil, né? Legal, Arthur. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar aqui do programa. E concordo com você. Eu acho que existem muitos aprendizados que a gente pode tirar, né, desse fundo, apesar de não ser um fundo grande em número de cotistas para o tamanho que o mercado chegou hoje. É um fundo bastante antigo, é um fundo que os investidores de fundos imobiliários mais antigos devem se lembrar, né, que já chegou a ter uma liquidez mais razoável, mas com o tempo, né, dado essas travas de regulamento, a dificuldade do fundo crescer, ganhar escala, a dificuldade também do fundo adotar estratégias comerciais diferentes, ele, enfim, teve uma dificuldade de acompanhar o crescimento do restante da indústria. Então, a gente tem um desafio agora muito grande, muito relevante em relação à potencial desocupação, ainda que parcial, do edifício sede, que é o principal edifício desse fundo. Então, a gente acredita que é um momento assim, muito oportuno para a gente propor uma mudança de regulamento, para a gente propor uma cara nova para esse fundo, e ser um fundo que possa, sim, vir a aproveitar boas oportunidades no mercado imobiliário também. Falando de histórico, para quem não conhece, quem está chegando mais recente no mercado, eu me lembro, eu fui cotista desse fundo, mas tive cliente que foi cotista e tal. No passado, como todo fundo de contrato atípico longo, no começo ele traz ele tem uma característica muito diferente, né? Era um fundo com 3 imóveis, todos eles locados para o Banco Mercantil do Brasil, e um dos imóveis era um imóvel mais arriscado ali, que era o CPD do banco, não era isso? Perfeito. Tinha um centro de tecnologia, a agência bancária... O slide número 7, que tem um resumo de tudo que está sendo proposto agora, da convocação da GE. Perfeito. Então, acho que até antes de entrar na matéria 1, acho que vale também dar mais um ponto do histórico que é relevante. Em dezembro do ano passado, né, em começo desse ano, o banco decidiu sair da agência bancária, que fica na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Então, desde então, naquele momento, a gente já soltou um fato relevante para o mercado, dizendo que nós iríamos propor mudanças no regulamento que a gente achava que eram relevantes. E, nesse meio tempo, o Banco Mercantil nos procurou, dizendo, claro, que eles têm uma dificuldade de ocupação, que eles estão com uma ocupação baixa no empreendimento, que eles talvez não precisam mais de toda aquela área, que eles também estão fazendo mais home office, e que eles estão vislumbrando a possibilidade de redução do empreendimento, né? Então, vale lembrar que para o edifício sede, a gente ainda tem uma garantia de permanência que vai até o meio do ano que vem. Então, dá para dizer que até o meio do ano que vem, eles têm que pagar todos os aluguéis vigentes para sair. Mas depois disso, a gente fica com condições mais restritivas
fica mais fácil, né, para o banco sair. Então, por conta dessa chamada do banco, né, o banco chamou a gente para conversar e colocou uma proposta na mesa. Então, ele notificou a Rio Bravo, dizendo, olha, Rio Bravo, tragam para os investidores do fundo essa proposta aqui, que é a melhor proposta que eu tenho. Tá? Então, eles trouxeram essa proposta para a gente, e como o fundo hoje não dá mandato para Rio Bravo negociar nenhum dos contratos de locação, então a gente não pode mudar não pode fazer nenhuma alteração contratual sem antes a aprovação dos cotistas, a gente trouxe isso daqui para a Assembleia, enfim, é um tema que precisa ser aprovado por conta de uma notificação que o banco fez a Rio Bravo como administradora do fundo. Tá? Então, isso é o que... Um fundo que é bem travado, é aquele fundo chamado de gestão passiva, vamos dizer assim, e que é uma gestão que podia fazer sentido no passado, com aqueles contratos atípicos e tal. Agora, ao longo do tempo, é importante que agora você tenha a possibilidade de ser ativo nessa gestão, né? Perfeito. Então, no momento que o fundo foi lançado, em 2011, era um outro momento de mercado, o entendimento sobre o produto era outro. Então, a gente vive um momento hoje de fundos imobiliários muito diferente do que a gente vivia lá atrás. Então, a gente acha que faz sentido atualizar o regulamento do fundo para as melhores práticas de mercado que a gente tem visto hoje em dia, né? E principalmente porque os desafios são relevantes, né? São desafios razoáveis que a gente tem, principalmente com a sede, que é um ativo grande, depois a gente fala um pouco para frente. Então, a gente acha que é bastante oportuno esse momento de chamar essa assembleia para isso. Então, vamos lá. Está na tela aí para você falar da convocação. Então, são 3 matérias que os cotistas podem se posicionar a respeito, né, que a gente acha muito importante a participação de todos, né, a gente sabe da audiência que tem aqui, de todos os investidores que têm posição no fundo. Então, acho que o primeiro pedido é que participem, né, ainda que concordem ou não com a gente, o ideal é a gente ter uma participação boa para a gente entender o que os investidores também estão pensando. Essa é a nossa opinião do que é melhor fazer, mas claro, a gente respeita todo o processo, né? E no final das contas, os ativos são dos investidores, a gente está aqui prestando um serviço, a gente quer o melhor para o fundo e a gente está propondo o que a gente acha que é melhor para o fundo, né? Respeitando, claro, as opiniões de todos. Mas são 3 matérias que a gente vai propor, a alteração. Primeiro, a gente precisa trazer aqui para os investidores a matéria de alteração do contrato de locação, porque hoje a gente não tem mandato para fazer isso. Então, a gente explica um pouquinho mais para frente. O segundo é as alterações no regulamento do fundo. Então, com isso, a gente mudar o nome do fundo, com isso, a gente mudar também, contratar a Rio Bravo para ser uma gestora oficial do fundo, e dar essa flexibilidade para a gente poder comprar, alugar, vender os imóveis e ter uma gestão ativa de fato. E por último, né, a aprovação de conflito de interesses para aquisição e principalmente estruturação de produtos, né, entre a gestora. Então, basicamente, para a gente poder estruturar um CRI dentro de casa para fazer uma dívida, basicamente para a gente poder estruturar um caixa com produtos, fundos imobiliários da Rio Bravo. Então, a gente colocou aqui também esse item, né, para apreciação dos cotistas de aprovação do conflito de interesse. Dado que a gente já está fazendo toda essa mudança, a gente acha que também foi oportuno colocar essa possibilidade que dará flexibilidade aqui para a gente na gestão. Então, vou passar aqui para o slide 14. Então, você que está assistindo Fatos Relevantes, veja todo o material, né? Pelo nosso tempo aqui, eu vou adiantar, vou trazer para o slide 14, que detalha a proposta do Mercantil do Brasil, né? Perfeito. Então, a notificação que o Banco Mercantil mandou para a gente passava as seguintes diretrizes. Então, primeiro, eles querem dividir o que é a agência, né? Então, vale lembrar que esse edifício sede do banco, ele tem uma agência no térreo, e o banco quer ficar com essa agência, e inclusive o banco quer prorrogar o tempo de permanência garantida, né? Ou seja, essa agência teria como se fosse um contrato atípico, né? Até julho de 29, né? Ou seja, eles garantem que eles realmente vão ficar com a agência, que fica no primeiro subsolo e no primeiro pavimento. Já no edifício sede, eles querem ficar somente do 10º pavimento até o 11º pavimento. Tá? Então, eles vão reduzir a ocupação deles em praticamente na metade na parte de escritórios corporativos. Então, com isso, o fundo ficaria com uma área vaga nesse ativo de mais ou menos 6 mil metros. Tá?
Para o caso do edifício sede, o banco não propôs permanência de garantia, ou seja, passa a ser um contrato típico com a multa de saída que a gente tem hoje, né? Ou seja, isso é o que o banco está propondo para os investidores do fundo, sem, enfim, emitir a nossa opinião aqui ainda. Então, é isso que eles estão propondo que se faça, tá? Então, o aluguel do edifício sede ficaria em mais ou menos R$ 32,00 o metro, e o aluguel da agência, quase R$ 39,00 o metro quadrado, tá? E aí, com isso, já de cara, o prédio precisaria passar por toda uma transformação. Então, precisaria ter uma administradora própria para o edifício, a gente precisaria pensar no acesso do banco, ter outros locatários lá dentro. Certamente, o edifício vai precisar de uma reforma para conseguir atrair novos inquilinos, porque a gente está falando de um edifício classe C, que não tem ar-condicionado central, que tem especificações técnicas mais antigas, é um prédio de mais de 40 anos. Então, ele precisa, na nossa visão aqui, mesmo que ele seja um escritório corporativo, que não precise mudar o uso dele, ele precisa realmente passar por uma reforma e passar por uma transformação imobiliária para a gente conseguir extrair o melhor valor aqui desse ativo, que tem uma boa localização no centro do Rio, mas a localização também tem desafios, porque, como todos os centros das grandes metrópoles, também existe problemas de segurança, enfim, que existe lá também. Não é no centro de BH? Isso. No centro de BH. Você está falando Rio de Janeiro, eu sei por quê. Porque é a praça ou a rua Rio de Janeiro. Isso. Já passei por lá. Já passei por lá. Então, agora, quem é de BH já vai estar escrevendo aí no chat se é praça ou se é rua, mas é Rio de Janeiro. Uma vez eu fui dar aula em BH, e aí eu sou um baita de um perdido. Aí eu tô passando assim, vi uma placa, praça ou rua, não me lembro, Rio de Janeiro. Falei, caramba, tem um fundo imobiliário por aqui. E aí fui lembrar que era o Mercantil do Brasil e tal. Mas é centro de Belo Horizonte. É verdade. E acho que para o cotista saber também que pode confundir. O fundo tem um ativo no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco. E ele tem um ativo no centro de BH, que fica na rua Rio de Janeiro. Aí. Então pode confundir, realmente. Então, assim, é basicamente isso, tá? Que o banco trouxe aqui para os investidores do fundo mercantil e que a gente colocou aqui em aprovação conforme solicitação do banco. Então, agora eu fiquei confuso também. Qual é a agência que ele quer manter? É em Belo Horizonte ou é no Rio de Janeiro? A agência do Rio de Janeiro, ele já decidiu sair e já está cumprindo o aviso prévio. A agência que ele quer manter, dentro do edifício sede, existe a agência matriz, que é a agência número 1 do banco. Essa agência eles querem ficar, tá? Não é a agência do Rio de Janeiro, é a agência que fica... De BH, que fica lá na rua Rio de Janeiro. Perfeito. E acima da agência tem o prédio, que hoje eles ocupam, ou pelo menos pagam aluguel pela ocupação total, e a proposta é de basicamente devolver metade do prédio e continuar ocupando só metade. Perfeito. Então, eles querem devolver metade, reduzir o aluguel ainda por metro quadrado, e essa foi a proposta que eles trouxeram aqui. Então, eu vou seguir aqui mais alguns slides, vamos para a proposta agora da gestora, né? Até de mudança de nome e tudo mais. Perfeito. Então, é um pouco de tudo isso que a gente estava falando, né? Esse fundo tem uma gestão que é passiva, é uma administração fiduciária, então o nosso papel Rio Bravo nesse fundo, a gente não tem um mandato para negociar aluguel, por exemplo, com o Banco Mercantil, a gente não tem um mandato para comprar, para vender imóveis, tudo isso precisa passar por apreciação dos cotistas em assembleia, o que traz, obviamente, uma dificuldade no direcionamento e na gestão, né, desse fundo. Esse fundo não pode alugar nenhum dos imóveis para nenhum inquilino que não seja o Banco Mercantil. Também é uma outra trava bem relevante no regulamento, e a gente está propondo que isso fique no passado. A gente está propondo transformar tudo isso, transformar num fundo de gestão ativa, contratar a Rio Bravo para ser gestora do fundo, mudar o nome do fundo para FII Rio Bravos Oportunidades Imobiliárias, e através desse veículo a gente acredita que conseguirá encontrar também outras oportunidades no mercado imobiliário, que existem de retrofits, que existem de desenvolvimento, que existem de possibilidades de transformação de um ativo, e a gente tem experiência que a gente fez isso no renda corporativa, no renda logística, no renda residencial. Então, a ideia é que esse veículo concentre oportunidades que têm um pouco mais de risco, né? Claro, tem desenvolvimento, tem toda a revitalização do ativo, mas que também tem mais retorno, né? Então, é isso que a gente está propondo aqui.
e utilizar o edifício sede como esse protótipo, né? Porque a gente acredita bastante na localização, a gente acha que com esse ativo retrofitado ele pode ter demanda, ele pode voltar a encontrar bons inquilinos, ele possivelmente pode até passar por uma mudança de uso, ele pode funcionar também como residencial. A gente sabe de 3 outros prédios corporativos que fizeram mudança para residencial lá em BH, no centro de BH, principalmente por conta da alta vacância, redução de preços. Então, é um tipo de oportunidade que dá para a gente trabalhar aqui. O fundo é negociado a R$3.000 o metro quadrado, então ele tem um potencial de crescimento, na nossa visão, de preço por metro quadrado aqui, com uma revitalização e a venda dos ativos no mercado. Então é isso que a gente está propondo, ser um fundo que tem uma tese de um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno, buscando revitalização de ativos, e o primeiro deles vai ser o edifício sede lá no centro de BH. É isso que a gente quer propor aqui para os investidores do fundo. A gente acha que essa é a forma que o edifício sede consegue extrair o melhor valor, na nossa opinião. Tá? Vou passar mais um slide aqui, vou para o slide número 20. Faz Perfeito. Mais uma vez uma comparação de como ele é hoje e como pode ficar se aprovada essa proposta, né? Perfeito. Então, hoje o fundo é 100% gestão passiva, né? Limitada a alocação com banco mercantil, com uma taxa de administração condizente a um fundo de gestão passiva. A nossa proposta é aumentar a taxa de administração, dado que a Rio Bravo seria contratada para fazer a gestão ativa desse empreendimento, né, e desse fundo. E também, claro, colocar uma taxa de performance, então essa taxa de performance é em cima da compra e da venda dos ativos, né? Ou seja, uma performance do lucro que a gente tenha numa eventual alienação desses ativos, e também o capital autorizado, que busca a gente ganhar essa flexibilidade para crescer o fundo e para continuar buscando bons negócios aqui ao longo do tempo. Tá? Ainda que a gente saiba que o mercado hoje tem as suas dificuldades de crescimento, dado todo o cenário macro de juros que a gente tem visto, a gente acha que, uma vez que a gente está mexendo no regulamento agora, a gente acha que são itens também importantes, ainda que a gente não vá usar agora, são itens importantes para a gente já deixar aprovado. Ou seja, a ideia é tornar a gestão de fato ativa a tal ponto que, uma vez aprovado, aí vai caber a gestão pensar. Uma melhora relativamente alta no potencial de metro quadrado na venda desses ativos lá na frente. Então, esse é o... Falou, lá no começo, que uma das mudanças é tornar a Rio Bravo efetivamente gestora do fundo. Hoje a Rio Bravo tem um mandato só de administração, é isso? Perfeito. Hoje a Rio Bravo é apenas a administradora do fundo. E aí, com a gestão também, o administrador ele acaba englobando as outras prestações de serviço, mas fica mais claro e explícito tendo também a Rio Bravo como gestora. Para a gente terminar, quem está assistindo, é cotista do fundo, vai votar e, cara, vote como você achar melhor. Agora, na hipótese de não aprovação, qual seria a consequência para os atuais cotistas? Metade do prédio vago, uma redução do valor de locação, caso sua proposta, então, né, passe a vigorar. Qual seria o futuro do fundo se a proposta não for aprovada? Perfeito. Acho que esse é um tema bem importante também, Arthur. Primeiro, assim, a gente não é, obviamente, o dono da verdade, a gente está fazendo aqui uma proposta, e acho que você comentou é importante. Independente se for votar a favor ou contra, é importante que os cotistas se manifestem para a gente saber, enfim, qual que é o caminho, né, que os cotistas estão vendo, né, para seguir para o fundo. Então, o mais importante é ter a participação de todos. Mas caso a nossa proposta aqui não seja aprovada, não tem problema nenhum. A gente vai continuar como administrador do fundo, a gente vai continuar seguindo como todos os ritos do regulamento que seguem hoje. O fundo vai continuar não podendo alugar para nenhum outro inquilino que não seja o banco mercantil, mas a gente vai seguir exatamente o mesmo rito que a gente seguiu no centro de tecnologia que a gente vendeu em 2016, 2017. A gente vai colocar os ativos a mercado, recebendo as propostas, a gente leva para os investidores eventualmente aprovarem ou não, né? A venda dos ativos, e, se for o caso, vende, possivelmente liquida ou não vende, e aí fica a cargo dos investidores tomar essa decisão. Seria uma estratégia tentar vender os andares que ficarem vagos, então. Exatamente. A gente coloca, claro, se tiver proposta para os andares, a gente leva para apreciação, se tiver proposta para o prédio inteiro, a gente leva para apreciação. Então aí fica a cargo dos investidores decidirem. Legal. Alexandre, brigadão, viu? Obrigado, Arthur. Sempre um prazer participar aqui.